Antes mesmo do sol nascer, ele se levantou. Não porque queria, mas porque precisava. Seu primeiro ato, simples e silencioso, foi arrumar a cama, aquela trincheira da sua guerra diária contra o caos que vive dentro de si. Pode parecer banal, mas ali, naquele gesto, ele já venceu a maior batalha, a de dominar a si mesmo antes que o mundo dominasse. Imagine o quarto pequeno, pouco iluminado pela luz tímida da madrugada. O cheiro leve de café velho no ar. O silêncio absoluto, quebrado apenas pelo som do lençol sendo esticado, ajustado, preso com precisão quase obsessiva. É ali, naquele instante solitário, que a jornada do dia começa. Não com grandes planos, mas com uma ordem simples, quase ritualística. Arrumar a cama não é só colocar os lençóis no lugar. É um compromisso silencioso consigo mesmo. Um pacto de que, não importa o que aconteça, ele vai controlar aquilo que está ao alcance, pelo menos o que está sob seu teto, sob suas mãos. Porque quem vive sozinho sabe que o mundo lá fora é um campo minado de incertezas, onde a falta de controle pode destruir uma mente frágil. Mas ali, naquele quarto, naquela cama arrumada, nasce a primeira chama da disciplina, da coragem e do respeito próprio. O estoico entende que a vitória começa com pequenas batalhas. Não é necessário domar tempestades enormes para ser um guerreiro. Às vezes, basta dominar o próprio quarto, o próprio corpo, o próprio pensamento. Você sente essa tensão, essa urgência invisível? É a batalha contra o seu pior inimigo, o comodismo, o cansaço, a mente que implora para desistir e ficar na escuridão do colchão desfeito. Mas não hoje. Hoje, o ato mais simples se transforma em revolução. Ao arrumar sua cama, você não está apenas organizando um espaço. Você está dizendo ao universo, a si mesmo, que vai lutar, que vai vencer, que vai se erguer mesmo quando tudo parecer perdido. E se esse é o seu primeiro passo, o resto do dia já tem um destino claro: ser conquistado. Organize seu espaço, organize sua mente. Imagine-se parado na porta do seu próprio refúgio, aquele espaço que deveria ser sagrado, sua fortaleza, seu abrigo. Mas em vez disso, encontra pilhas de roupas espalhadas, livros empilhados sem ordem, restos de comida esquecidos e uma luz que mal atravessa a cortina amassada. Não é só sujeira, é um mapa invisível do seu estado emocional. O desarranjo não é apenas físico, é um grito silencioso do seu inconsciente, clamando por atenção, pedindo ajuda para colocar ordem no que está fora e, mais importante, no que está dentro. O estoico sabe que a mente confusa não constrói nada. Ela vacila, hesita, procrastina. O espírito se cansa no meio do caminho e se rende. Mas a sabedoria está na simplicidade da ação. Começar por organizar o que está ao alcance, dobrar aquela camisa, limpar a mesa, jogar fora o lixo, é um ato de revolução contra o descontrole. Cada objeto no lugar é um tijolo na construção da sua fortaleza mental. Cada superfície limpa é um espaço para o pensamento claro e para a decisão firme. E quando você olha ao redor e vê a ordem, algo muda por dentro. A respiração fica mais leve, o peito se abre, o horizonte parece menos ameaçador. Não subestime essa batalha. Organizar seu espaço é o primeiro passo para organizar sua mente e, por consequência, sua vida inteira. Porque, no silêncio da solidão, o descontrole externo se infiltra nas rachaduras da alma e ameaça ruir tudo. Mas você pode impedir isso. Comece onde está, com o que tem. Transforme seu ambiente e verá seu espírito se elevar. Crie uma rotina invencível. O alicerce da liberdade. Você acredita que a liberdade verdadeira está em fazer o que quiser? É uma mentira cruel que a maioria vive sem perceber. A verdadeira liberdade nasce da rotina, de uma disciplina construída no silêncio e na solidão. Sem ela, você é escravo do caos, do impulso e do medo. Imagine um dia qualquer na vida de quem vive sozinho. Acorda tarde, deixa o tempo escorrer pelos dedos, perde horas navegando em distrações vazias, se sente sufocado por um vazio que não sabe preencher. É um ciclo que se repete, dia após dia, consumindo a energia, minando a força interior. Mas agora imagine algo diferente. Uma rotina construída com intenção, onde cada ação tem propósito.
Acordar cedo, preparar um café, meditar por alguns minutos, fazer exercício, planejar o dia com clareza. A rotina não é um fardo. Ela é o ritual sagrado do estoico que deseja dominar o próprio destino. É o mapa que guia em meio à tempestade da solidão e das dúvidas. Quando você cria essa estrutura, o medo perde o espaço que ocupava. A procrastinação se torna uma sombra que desaparece diante da luz da disciplina. Cada hábito repetido é uma vitória sobre o caos interno. Cada tarefa cumprida, um passo rumo à versão mais forte e sábia de si mesmo. E no silêncio da sua rotina, você encontra poder. Um poder que vem da consistência, da ação consciente e da determinação silenciosa. O estoico sabe, não é na ausência de regras externas que a liberdade se encontra, mas na criação de regras internas inquebráveis. Você está pronto para construir essa fortaleza invisível? Ou vai continuar a ser prisioneiro do relógio que você mesmo ignora? Cultive o corpo como um templo. Quantas vezes você já se sentiu preso, cansado, derrotado, mesmo sem saber o porquê? O corpo é o campo de batalha silencioso onde as guerras mais importantes são travadas. Negligenciá-lo é entregar sua mente à derrota antes mesmo da luta começar. Visualize-se em um quarto simples, onde o sol invade timidamente pela janela. O som do seu próprio respirar ritmado, o batimento firme do coração ecoando na pele. Cada movimento, um ato de resistência contra a inércia da alma cansada. A disciplina física é a chama que reacende a força interior. Não precisa ser algo grandioso. Uma caminhada, um exercício simples, mas deve ser constante, um compromisso diário com a sua sobrevivência e crescimento. O estoico entende que mente e corpo são um. A fraqueza do corpo se infiltra na mente, abrindo portas para o desespero, a apatia e o medo. Mas quando você escolhe levantar, quando escolhe mover-se mesmo que o corpo peça descanso, algo sutil acontece. Você reescreve sua história interna. Cada gota de suor é uma oração silenciosa, uma declaração de que você não será derrotado. E no silêncio do esforço físico, sua mente encontra clareza. Os pensamentos turbulentos se acalmam, a ansiedade diminui e a coragem renasce. Não espere até que o cansaço te consuma para começar a cuidar do seu corpo. Cultive esse templo todos os dias, porque um espírito livre habita apenas em um corpo que se recusa a se render. Rompa com as distrações. Foco é poder. Cada notificação, cada olhar perdido na tela, é um ladrão silencioso que rouba pedaços do seu tempo e da sua alma. Você já percebeu quantos dias foram devorados pela distração? O poder de quem vive sozinho está em aprender a dizer não. Primeiro para o mundo, depois para si mesmo. Visualize seu espaço mais uma vez. Agora, não o caos do passado, mas um campo minado de distrações invisíveis. O celular vibrando, o feed infinito de informações, o convite constante para a fuga do presente. A mente dispersa é um terreno fértil para o medo, a ansiedade e a procrastinação. A distração é a armadilha que paralisa, que rouba a energia que deveria ser investida em construir, crescer, evoluir. Mas imagine algo diferente. Um momento em que você bloqueia o ruído, fecha as abas inúteis, desliga as notificações. Um instante em que você respira fundo e decide que o foco é o seu maior ativo. O estoico sabe que o foco é poder. O combustível das conquistas, a armadura contra a fraqueza. Romper com as distrações não é apenas uma escolha prática, é uma declaração de guerra contra tudo que te afasta do seu propósito. Cada vez que você resiste à tentação de olhar o celular, está fortalecendo uma muralha invisível que protege sua mente. E nesse silêncio forjado, você descobre que o tempo não escapa, ele se multiplica. O verdadeiro poder de quem vive só não está na solidão, mas no domínio absoluto da própria atenção. Invista em você, educação, leitura e aprendizado constante. O maior patrimônio que você pode construir não está no banco nem em objetos, está dentro da sua mente. O estoico que vive sozinho sabe que cada página lida,
Cada conceito aprendido é uma armadura invisível que o protege das tempestades da vida. Imagine um momento só seu, um instante sagrado onde o mundo desacelera e a mente se abre para novas possibilidades. O livro nas mãos, a caneta pronta para anotar, o silêncio que envolve. A solidão pode ser a maior oportunidade para mergulhar fundo no conhecimento, para desafiar suas próprias crenças e expandir horizontes. Mas isso exige disciplina, uma rotina que reserva tempo para a leitura, para o estudo, para a reflexão. O estoico sabe que a ignorância é uma prisão silenciosa, que corrói a alma e enfraquece a vontade. Cada novo aprendizado é uma lâmina afiada, um escudo que ajuda a enfrentar o caos externo e interno. Investir em si mesmo é o ato mais radical de amor próprio e coragem que existe. E quando a mente se fortalece, o medo recua, o propósito clareia, e a solidão se transforma em aliada poderosa. Você está disposto a ser um guerreiro do conhecimento, mesmo quando ninguém está olhando? Construa patrimônio e independência financeira. Você acredita que a liberdade é só uma ideia abstrata? Não é. Liberdade verdadeira tem nome, endereço e saldo bancário. O estoico que vive sozinho sabe: depender financeiramente dos outros é abdicar do próprio poder. Imagine-se sozinho, sem amparo, encarando o futuro. Cada centavo guardado, cada investimento feito, é um tijolo na muralha que protege sua autonomia. Construir patrimônio não é ostentação. É uma estratégia para garantir que nada ou ninguém possa tirar de você a dignidade e o controle sobre sua vida. É fácil subestimar o impacto do financeiro na saúde mental. Dívidas, incertezas, apertos econômicos são correntes invisíveis que aprisionam a alma. Mas o estoico enfrenta essa realidade com frieza e planejamento. Ele sabe que a disciplina financeira é uma extensão do domínio sobre si mesmo. Cada escolha consciente de economizar, investir, multiplicar recursos é um passo rumo à liberdade. Não é sobre ser rico, é sobre ser livre. E a verdadeira liberdade nasce quando você pode viver sem depender do acaso, da sorte ou da ajuda alheia. Você está construindo sua fortaleza financeira ou deixando que o vento leve seu destino? Pratique o silêncio ativo, meditação, reflexão e autoconsciência. No meio do barulho do mundo, existe um poder quase proibido, o silêncio. Não o silêncio vazio, mas aquele que escuta, observa e transforma. O estoico que vive sozinho sabe que no silêncio ativo nasce a força invisível que move montanhas. Imagine um momento em que você desliga o celular, fecha os olhos e deixa o mundo externo desaparecer. Ar entrando e saindo, o ritmo tranquilo do coração, o espaço entre um pensamento e outro. Esse é o terreno fértil onde a mente encontra a clareza que o caos cotidiano insiste em roubar. A meditação e a reflexão profunda não são fuga, mas enfrentamento. São o diálogo sincero com a própria alma, onde você questiona, aceita e direciona seus passos. O estoico sabe que sem esse encontro consigo mesmo, a solidão se torna prisão e não liberdade. Cada instante dedicado ao silêncio ativo é um passo para a autoconsciência, para entender seus medos, suas motivações e seus limites. E quando você aprende a ouvir o que seu interior diz, ganha o poder de escolher suas respostas, em vez de reagir às tempestades externas. O silêncio, então, deixa de ser ausência para se tornar presença. Presença de um guerreiro que domina seu mundo interior. Você está disposto a mergulhar nesse silêncio ou continuará fugindo do que realmente importa? Domine suas emoções. A arte da resiliência. Você já se sentiu refém das próprias emoções? Como se o medo, a raiva ou a tristeza comandassem seus passos? Isso é mais comum do que pensa. Mas o verdadeiro estoico aprende que o poder não está em sentir, e sim em escolher o que fazer com esses sentimentos. Imagine uma tempestade violenta se formando dentro de você. Os pensamentos aceleram, o coração dispara, a mente clama por fuga ou reação impulsiva. Na solidão, essas tempestades ganham força, pois não há distrações ou vozes externas para equilibrar o caos. Mas o estoico não permite que o turbilhão o engula.
Ele aprende a observar, a nomear as emoções, a reconhecê-las sem se submeter. Dominar as emoções não é suprimir o que sente, é aceitar e redirecionar a energia que elas trazem. É transformar o fogo da raiva em combustível para a ação consciente, o medo em alerta vigilante, a tristeza em aprendizado. Essa é a essência da resiliência, não a ausência da dor, mas a capacidade de seguir em frente apesar dela. E quem domina suas emoções cria um escudo invisível que nenhum caos externo pode atravessar. Você está pronto para ser o comandante das suas tempestades internas? Ou vai continuar à deriva? Cultive relações escolhidas e de valor. Estar sozinho não significa estar só. O estoico sabe que, mesmo na solidão, a qualidade das relações que escolhe tem o poder de levantar ou destruir seu espírito. Você tem pessoas que elevam sua jornada ou apenas distraem seu caminho. Imagine sua vida como um círculo restrito, onde poucos entram, mas quem entra tem peso e valor. Na solidão, o silêncio convida à introspecção, mas também pode se tornar um eco vazio se não cultivarmos relações que agregam. O estoico escolhe com sabedoria. Ele entende que a verdadeira força não está em ter muitos conhecidos, mas em manter por perto aqueles que inspiram, desafiam e apoiam. Relações superficiais drenam energia, confundem a mente e distraem do propósito. Já os vínculos escolhidos com consciência oferecem espelhos para o autoconhecimento, fontes de suporte e provocam crescimento. Mesmo na solidão, a alma busca conexão, mas é uma conexão que respeita seu espaço, sua jornada e seu silêncio. Você está cercado de aliados ou de sombras disfarçadas? Encare o desconforto e a adversidade como aliados. O desconforto é o fogo que purifica o aço. Você foge dele ou o abraça? Quem vive sozinho inevitavelmente enfrenta batalhas silenciosas. O estoico entende que só ao encarar a dor e a dificuldade é que nasce a verdadeira força. Imagine o frio cortante da madrugada, a ausência de conforto, o vazio no peito que tenta sussurrar desistência. A solidão expõe as feridas, os medos e as fraquezas que muitas vezes tentamos esconder de nós mesmos. Mas o estoico não foge. Ele caminha em direção ao desconforto como um guerreiro que sabe que cada passo difícil é um passo rumo à liberdade. Cada dificuldade enfrentada, cada medo encarado, é uma cicatriz que marca a evolução. O sofrimento não é inimigo, mas professor rigoroso que ensina o valor da resiliência e da coragem. E mesmo quando a jornada parece impossível, a fé na própria força mantém acesa a chama da perseverança. Você vai se esconder das tempestades internas ou vai se tornar o mestre delas? Reflita todos os dias. Gratidão e propósito, o ciclo sagrado da evolução. Se você está aqui, ouvindo essas palavras, já faz parte de um grupo raro. Apenas 1% das pessoas têm a coragem de olhar para si mesmas, de encarar suas sombras e buscar a transformação verdadeira. Você não é comum, você é guerreiro. E essa jornada está só começando. Imagine fechar os olhos no fim do dia, sentindo o peso das batalhas enfrentadas, das pequenas vitórias silenciosas que só você conhece. A reflexão diária é o momento sagrado em que você se conecta com sua essência. Agradece pelo que venceu, reconhece onde pode melhorar e renova o compromisso com seu propósito. É o ciclo que alimenta a alma e fortalece a mente. Sem essa pausa para a gratidão, o esforço perde sentido. A solidão vira vazio, a disciplina se torna fardo. Mas quando você escolhe enxergar cada dia como uma peça fundamental da sua construção, cada desafio como um degrau para a grandeza, a transformação acontece. O estoico sabe que o propósito é a bússola invisível que guia mesmo nas noites mais escuras. E se você chegou até aqui, é porque tem dentro de si essa chama rara, a vontade inabalável de ser melhor, de ir além, de não se conformar. Agora, faça algo por você e por quem precisa ouvir essa mensagem. Compartilhe este vídeo, espalhe essa chama, deixe seu like para fortalecer essa rede de guerreiros silenciosos e se inscreva no canal, mas só se estiver disposto a continuar essa jornada sem volta.
porque o caminho do estoico é solitário, sim, mas também é o único caminho para a liberdade verdadeira.